Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme-se. Querido amigo, se você está reclamando da vida, quero te fazer uma pergunta sincera. Acredita que isso tem resolvido seus problemas? Ou sente que quanto mais reclama, mais preso fica na dor, no desânimo e na sensação de impotência? O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre o que acontece, mas sobre como reagimos ao que acontece. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação difícil. Uma se desespera, se revolta e passa dias reclamando. A outra respira fundo, aceita a realidade e pergunta: o que posso fazer agora? Quem você acha que sofre mais? Quem você acha que tem mais chance de sair dessa situação? A vida não está contra você. Não há um complô universal para que sofra. O que há são desafios inevitáveis, momentos difíceis que qualquer ser humano vai enfrentar. Você não é o único que sente cansaço, frustração ou tristeza. Quantas pessoas agora, neste exato momento, estão lutando contra problemas muito maiores e seguem firmes? Pessoas que perderam tudo, que passaram fome, que enfrentam doenças graves e ainda assim encontram forças para sorrir e continuar. O que faz com que consigam? Atitude, uma escolha. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nasceu escravizado. Sofreu dores físicas a vida toda e poderia ter se entregado ao sofrimento. Mas ele decidiu algo simples e poderoso. Ninguém roubaria sua paz. Não importava o que acontecesse, sua mente era livre. Já pensou no tamanho dessa força? E nós, que temos tanto, às vezes nos deixamos consumir por reclamações sobre o trânsito, o tempo, o chefe, os boletos. Agora quero que faça um teste. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que anda reclamando. Escreva sem medo. Depois olhe para essa lista e marque o que está sob seu controle. Se pode mudar, então haja. Se não pode, então aceite. A resistência ao que não pode mudar é um veneno que só te enfraquece. Quando paramos de lutar contra a realidade, a mente se abre para soluções, caminhos e aprendizados. Você se torna mais forte. A reclamação é uma armadilha. Parece aliviar, mas na verdade reforça sua impotência. Cada vez que repete, minha vida é difícil, nada dá certo, seu cérebro aceita isso como verdade e deixa de buscar alternativas. Em vez de dizer, isso é injusto, experimente dizer, o que posso fazer para melhorar? Parece simples, mas essa troca muda sua vida. Imagine que você decide, a partir de agora, parar de reclamar por 24 horas. Apenas 24 horas. Em vez de lamentar, observe. Veja as oportunidades que antes não via. Pratique gratidão pelo que já tem. Faça esse compromisso e observe como sua energia muda. É um desafio simples, mas poderoso. E lembre, a vida não deve nada para ninguém, mas nos dá tudo o que precisamos para crescer. Os estoicos não esperavam que o mundo fosse justo ou fácil. Eles treinavam a mente para enfrentar qualquer coisa com coragem, sabedoria e tranquilidade. Você pode fazer o mesmo. Seu poder está nas suas escolhas. Então, vamos começar agora. Pare de reclamar. Pegue as rédeas da sua vida e siga em frente com força, porque você nasceu para isso.
Acorda para a vida, o tempo de agir é agora. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que precisa ser feito agora? Quantas vezes esperamos que a vida melhore sozinha, como se um milagre fosse nos resgatar? A verdade é simples: ninguém virá nos salvar. Não haverá um momento ideal, nem uma condição perfeita. O que existe é o agora. E quem não entende isso passa pela vida como um passageiro sonolento, esperando que um dia, magicamente, a paisagem melhore. Os estoicos tinham uma frase poderosa: amor fati. Ame o seu destino. Não significa se conformar, mas aprender a ver em cada desafio uma oportunidade de crescimento. Porque é nos momentos difíceis que a verdadeira grandeza emerge. Pensa na história de Epicteto. Ele nasceu escravizado, sofreu dores imensas, foi tratado com crueldade, mas isso o impediu de se tornar um dos maiores pensadores da história? Não. Ele entendeu que sua liberdade não estava nas correntes que o prendiam, mas na forma como ele escolhia reagir. Não se vitimizou, não perdeu tempo se lamentando. Ele agiu dentro das possibilidades que tinha e transformou sua mente em seu maior tesouro. E nós, o que estamos esperando para assumir o controle da própria vida? Pensa em quantas pessoas ao seu redor enfrentam desafios gigantescos e mesmo assim seguem em frente. Pensa na mãe solo que cuida dos filhos, trabalha o dia inteiro e ainda encontra tempo para estudar. No jovem que veio de uma realidade dura, mas decidiu se dedicar, se esforçar, fazer por onde. Essas pessoas existem e são a prova viva de que a superação é uma escolha. A grande pergunta é: você vai esperar até quando para começar a lutar por aquilo que quer? Não se trata de esperar sentir coragem. Ação gera coragem, não o contrário. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A vida é incerta. Os desafios virão. Mas e se, ao invés de fugir deles, aprendermos a enfrentar esses desafios? E se, ao invés de reclamar, treinarmos nossa mente para encontrar soluções? O problema nunca é o problema. O problema é como escolhemos encarar o que acontece. O compromisso com a própria evolução é o que diferencia aqueles que realmente vivem daqueles que apenas existem. E esse compromisso precisa ser assumido agora, não amanhã, não depois, agora. A cada momento temos a chance de sermos melhores do que fomos ontem, mas essa chance não vai esperar. O tempo passa, a vida segue e quem deixa tudo para depois acaba preso no mesmo lugar. Por isso, faz um compromisso consigo mesmo. Decide que não vai mais adiar seus sonhos. Decide que vai levantar a cabeça, assumir sua responsabilidade e fazer o que precisa ser feito. Comece pequeno, mas comece, porque ninguém fará isso por você e a vida não espera. Sabe aquele momento em que tudo parece difícil? Quando o dia começa errado, as coisas não saem como esperado e uma onda de reclamações toma conta? Pois é, todos já passamos por isso. Mas será que reclamar muda alguma coisa? Ou será que apenas aumenta o peso que já carregamos? Os estoicos tinham uma resposta muito clara para isso. A adversidade não existe para nos derrubar, mas para nos ensinar. E, se não aprendemos a lição, a vida repete a matéria. A grande questão é que muitas vezes gastamos energia lutando contra aquilo que não podemos mudar, em vez de direcionar para transformar nossa percepção da situação. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a forma como as interpretamos. Se um problema surge, temos duas opções: lamentar ou ressignificar. E convenhamos, lamentar só nos mantém parados no mesmo lugar.
Já ressignificar nos permite agir de maneira diferente, enxergar uma oportunidade onde antes só víamos dificuldade. Exemplo prático. Imagine que você perdeu um emprego. O desespero vem, a insegurança bate, a mente se enche de dúvidas. Mas e se, em vez de enxergar isso como um castigo, você olhasse como um empurrão para buscar algo melhor? Muitos que passaram por isso depois disseram que foi a melhor coisa que aconteceu. Quantas histórias não ouvimos de pessoas que, após uma grande queda, encontraram sua verdadeira vocação? E pense bem, quando algo nos tira do lugar, não é a vida nos sacudindo e dizendo, acorde, há algo maior esperando por você. Talvez você esteja se agarrando a algo que já não faz mais sentido. Talvez a dor da perda seja apenas o espaço sendo criado para algo novo florescer. Mas se você continua apegado ao sofrimento, como conseguirá enxergar o que está vindo? A ressignificação funciona porque nos tira do papel de vítimas e nos coloca no controle. Marco Aurélio, imperador romano e grande estoico, enfrentou guerras, traições e pragas. Mesmo assim, escrevia em seu diário que cada dificuldade era uma chance de exercitar a virtude. Se até ele, que tinha o peso de um império nas costas, conseguia ver sentido nas adversidades, por que não podemos fazer o mesmo? Agora, vamos falar do desgaste emocional que vem com a reclamação. Você já percebeu como reclamar é viciante? Começamos com uma coisa pequena, e quando percebemos, já estamos presos em um ciclo de negatividade. Além disso, ninguém gosta de estar perto de quem só sabe reclamar. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão e a ressignificação das dificuldades são mais felizes e saudáveis. Ou seja, há provas sociais de que essa mudança de mentalidade gera resultados reais. E não precisa ser um processo demorado. Comece agora. O próximo problema que aparecer antes de reclamar, faça uma pausa e se pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso tornar essa experiência útil? Esse simples exercício já faz uma diferença enorme. Além disso, assuma um compromisso consigo mesmo. Nos próximos 7 dias, tente observar quantas vezes você reclama e troque cada reclamação por uma ação prática. Se alguém foi rude, tente entender o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Pequenos ajustes na mentalidade criam mudanças gigantes na vida. Afinal, a vida não nos deve nada. Não estamos aqui para que tudo seja fácil e perfeito. Estamos aqui para crescer, amadurecer e nos tornarmos seres humanos melhores. Toda dor traz um chamado. Você vai ignorar e continuar reclamando ou vai ouvir e transformar sua história? No fim das contas, ressignificar não é negar a dor, mas dar um novo significado a ela. É escolher usar as dificuldades como trampolim em vez de ver as dificuldades como muros. Porque no final, a vida sempre nos testa. A pergunta é: você vai passar na prova ou continuar repetindo a matéria? Respira fundo. Para um instante, olha ao redor. Sabe o que mais me impressiona? A forma como as pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Como se o amanhã fosse garantido. Como se pudessem adiar o esforço, a mudança, a responsabilidade. Mas me responde uma coisa. E se hoje fosse seu último dia? Talvez você pense: isso não vai acontecer agora. Mas e se acontecer? E se sua última lembrança for de um momento de raiva, de frustração, de uma discussão tola que poderia ter sido evitada? Imagine que alguém que você ama muito parte agora. E sua última troca com essa pessoa foi uma reclamação sobre algo irrelevante. Isso dói, não dói? Pois então, a vida dói. Mas não precisa doer mais do que já dói naturalmente. O que dói não é o que acontece, mas como reagimos a isso. E você não controla a chuva,
mas pode escolher abrir um guarda-chuva ou se irritar feito uma criança birrenta. Você não controla o trânsito, mas pode ouvir uma boa música ou reclamar o caminho inteiro. Sabe o que é curioso? Pessoas que viveram tragédias, perderam tudo, enfrentaram guerras, doenças, fome. Muitas delas olham para a vida com gratidão. Já viu aqueles senhores e senhoras que passaram pela guerra e falam: "Ah, tudo bem, já vi dias piores." E tem gente que perde um voo e age como se fosse o fim do mundo. A diferença não está no que acontece, mas no que acontece dentro. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que aprenderam a enfrentar a vida com coragem e serenidade, tinham um princípio muito claro. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. O sofrimento vem quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance. Mas quer saber o que você pode controlar? Suas ações, suas escolhas, seu caráter. Você pode escolher se será um escravo das suas emoções ou se será dono de si. Você pode escolher se será um daqueles que vivem de desculpas ou daqueles que vivem de ação. Pode escolher se quer ser mais um que reclama do governo, do chefe, do clima, da economia, ou se vai levantar e fazer algo útil. O problema é que muita gente está comprometida com o próprio sofrimento. Sim, comprometida. Porque de alguma forma é confortável se fazer de vítima. Assim, você não precisa mudar, não precisa se responsabilizar. Se tudo é culpa do mundo, então você pode cruzar os braços e esperar. Só que essa é a receita perfeita para uma vida miserável. Quer saber um segredo? O mundo não se importa se você está frustrado. Não se importa se você acha injusto, se você queria que as coisas fossem diferentes. O mundo segue. O tempo passa. Pessoas crescem, evoluem, fazem. E você? Vai ficar parado reclamando? Até quando? E antes que me diga que é fácil falar, te pergunto, e se não fosse? Imagine alguém que perdeu tudo, que foi traído, que teve sua vida despedaçada e ainda assim decidiu recomeçar. Conheço pessoas assim, pessoas que tiveram todos os motivos do mundo para desistir, mas escolheram seguir em frente. Isso prova que dá para fazer. Se dá para um, dá para todos. Mas precisa decidir agora. Porque a vida não espera. Você quer continuar sendo uma vítima das suas emoções ou quer ser o capitão da sua alma? Quer ser aquele que vive de desculpas ou aquele que vive de propósito? Porque cada minuto perdido com raiva, reclamação ou frustração é um minuto a menos de vida. E no fim, a única certeza que temos é que nosso tempo aqui não é infinito. Lembra daquela pessoa que você ama, aquela que já partiu, aquela que ainda está aqui. Imagine olhar nos olhos dela agora e dizer o que sente, mas de verdade. Sem orgulho, sem barreiras, sem medo. Porque talvez amanhã não exista. Talvez essa seja a sua última chance de dizer: eu te amo, me perdoa, você é importante para mim. Talvez esse seja o único momento para abraçar mais forte, para sorrir sem pressa, para valorizar o que realmente importa. A vida é feita de escolhas, e a mais importante de todas é como você decide viver a vida. Vai desperdiçar seu tempo com raiva, com ressentimento, com frustração, ou vai respirar fundo e entender que nem tudo está no seu controle, mas a forma como você responde a isso, sim. Se você pudesse voltar no tempo e mudar todas as vezes que explodiu por bobagens, que se lamentou por coisas pequenas, que passou dias brigando com a realidade, você faria? Claro que faria, mas o passado não volta. O futuro não está garantido. Só existe o agora. Agora, imagine que você tem diante de si duas portas. Uma leva para uma vida onde você continua sendo refém das suas emoções, onde tudo te abala, onde cada dificuldade vira um drama sem fim. A outra leva para um caminho
de paz, de força, de controle sobre si mesmo. Nenhuma das portas vai mudar o mundo lá fora. O trânsito continuará caótico, as pessoas continuarão errando, o tempo continuará incerto, mas a forma como você caminha por essa estrada, essa sim, só depende de você. E agora? Que escolha você vai fazer? Que vida você quer viver? Porque a única pessoa responsável por isso é você. Era uma vez um homem que passou a vida inteira esperando. Ele esperava ser reconhecido, amado, respeitado. Esperava que o mundo o tratasse com justiça, que as pessoas fossem boas com ele, que o destino lhe entregasse tudo o que ele acreditava merecer. Mas a vida nunca respondeu do jeito que ele queria. Escolhas, oportunidades pareciam sempre ir para os outros. As pessoas o decepcionavam. O reconhecimento nunca chegava. Ele sentia raiva. Ele se perguntava, por que logo eu? O que fiz para merecer isso? Mas eu pergunto, e por que não você? Quem disse que o mundo deve algo para alguém? Quem prometeu que tudo aconteceria do jeito que você imagina? A vida não tem contrato assinado. Nenhuma cláusula obriga o universo a entregar os seus sonhos em um pacote bonito com um laço de fita. Se você ainda espera que o mundo te recompense por existir, sinto dizer, mas você está na fila errada. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos, escrevia para si mesmo: a adversidade revela quem realmente somos. Se algo te fere, o problema não está no fato em si, mas na forma como você escolhe reagir. Você pode se agarrar ao sofrimento, se tornar uma vítima e esperar que alguém resolva tudo por você. Ou pode levantar a cabeça, aceitar o que veio e transformar essa dor em força. Não adianta reclamar. O lamento nunca construiu nada grandioso. Nenhum grande homem ou mulher que mudou o mundo passou a vida resmungando. Você já viu alguém fazer história por ficar parado esperando? Você já viu alguém alcançar algo apenas se queixando? Olhe ao redor. Aqueles que têm sucesso, aqueles que venceram desafios, aqueles que encontraram sentido na vida, são os que pararam de perguntar, por que comigo? E começaram a perguntar, o que posso fazer com isso? Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você se sentiu injustiçado porque a vida não te deu algo? E agora, olhando para trás, percebe que aquilo foi um presente disfarçado, aquela rejeição que te obrigou a crescer, aquela perda que te ensinou a ser mais forte, aquela dificuldade que te moldou. Se tudo tivesse saído exatamente do jeito que você queria, você não seria metade da pessoa que é hoje. As dificuldades não são castigos, são convites para a transformação. Transformar é um compromisso com você mesmo. Você está disposto a sair desse papel de vítima e assumir o papel de protagonista? Porque, veja bem, ninguém vai fazer isso por você. A vida não é uma mãe carinhosa que segura sua mão e garante que tudo vai dar certo no final. Ela é um mestre rígido que testa a sua resistência e observa se você vai sucumbir ou se vai aprender. O sofrimento é inevitável, mas o vitimismo é uma escolha. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos fazem sofrer, mas a forma como reagimos a elas. Pense nisso. O mesmo evento pode destruir uma pessoa e fortalecer outra. O que faz a diferença? A perspectiva. Você decide se quer enxergar sua vida como uma tragédia ou como uma história de superação. Se você continua esperando que a vida peça desculpas, que o universo reconheça seus esforços ou que o destino se curve diante dos seus desejos, sinto dizer, mas está perdendo tempo. A vida acontece do jeito que tem que acontecer. A sua única escolha é o que fazer com isso.
Pare de esperar. O tempo passa. A vida não vai te esperar resolver suas inseguranças para começar a acontecer. Então pare de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E comece a perguntar, como eu posso usar isso a meu favor? Porque, no final das contas, o mundo não te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. Imagine que sua vida profissional seja uma embarcação no meio do oceano. O vento sopra forte, as ondas batem contra o casco e, ao invés de remar, você decide zezentar e reclamar da tempestade. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Quando escolhemos murmurar sobre o trabalho, ao invés de buscar soluções. O problema de reclamar não está apenas no ato em si, mas no que ele causa dentro de nós. Reclamar não melhora a situação, apenas a perpetua. Quanto mais falamos sobre o que nos desagrada, mais treinamos nossa mente para enxergar problemas ao invés de oportunidades. E quando se treina uma mente para o negativo, ela se torna uma especialista em ver dificuldades em tudo. A boa notícia é que a mente pode ser treinada para o contrário também. Os estoicos enxergavam a vida de forma muito prática. Eles acreditavam que existem coisas sob nosso controle e coisas que não estão. Tudo o que acontece no ambiente de trabalho se encaixa em uma dessas duas categorias. Se algo pode ser mudado, haja. Se algo não pode ser mudado, aceite. Qualquer outra postura gera frustração desnecessária. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Muitas vezes nos pegamos reclamando não pelo que realmente aconteceu, mas pela interpretação que damos aos fatos. O chefe pediu um relatório de última hora? A mente treinada para reclamar pensa, ele não respeita meu tempo. A mente treinada para a solução pensa, como posso me organizar para entregar o que ele pediu sem me desgastar? Se você souber que existe uma maneira de ser mais feliz no trabalho, sem depender de mudanças externas, você se comprometerá a aplicar essa maneira? Se comprometa agora. Decida que sua energia será canalizada para o que constrói, não para o que destrói. Lembre de que seu tempo é a única moeda que nunca será devolvida. Todo minuto gasto em reclamação é um minuto que poderia ser investido em crescimento. Pessoas que prosperam profissionalmente não são aquelas que têm trabalhos perfeitos, mas aquelas que sabem enxergar valor onde outros veem apenas dificuldades. Isso não significa ignorar problemas, mas sim encarar eles com inteligência e maturidade. O que os profissionais mais admirados do mundo têm em comum? Eles não gastam tempo reclamando. Observe qualquer pessoa que você admire na sua área. Veja como ela lida com desafios. Grandes líderes não se permitem ser vítimas das circunstâncias. Eles entendem que a única coisa sobre a qual têm total controle é a própria atitude. E essa postura faz com que cresçam rapidamente na carreira. Como aplicar isso na prática? Identifique suas reclamações. Passe um dia inteiro anotando cada vez que sentir vontade de reclamar. No fim do dia, reflita sobre os padrões que surgiram. Transforme reclamação em ação. Para cada reclamação anotada, escreva ao lado uma possível solução ou uma nova perspectiva que possa tornar a situação mais produtiva. Exercite a gratidão. No fim de cada dia, escreva 3 coisas que deram certo no seu trabalho. Treinar o olhar para o positivo. Muda a forma como você encara a rotina. Se cerque de pessoas positivas. Reclamar é contagioso. Se estiver cercado por colegas que fazem isso o tempo todo, naturalmente será influenciado. Busque conversas produtivas. Pratique a aceitação estoica. Sempre que algo o irritar, se pergunte: isso está sob meu controle? Se estiver, haja.
Se não estiver, solte. A mudança não acontece do dia para a noite, mas precisa começar hoje. O tempo passará de qualquer forma. Você quer ser alguém que passou anos reclamando ou alguém que construiu uma trajetória profissional com inteligência emocional e resiliência? A escolha é sua e a resposta para um trabalho mais leve está em suas mãos.